Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, meu nome é José Vicente Santos de Mendonça, eu sou professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ e eu falo aqui em nome do UERJ-REG, o Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da UERJ, um projeto de extensão e de pesquisa destinado ao engajamento de alunas e alunos da graduação, do mestrado e doutorado da nossa faculdade em assuntos de direito público, em especial de direito administrativo. Estamos aqui como amigos da corte, não temos interesse econômico na causa, estamos aqui querendo contribuir para um debate de alto nível sobre direito administrativo. Segundo a definição clássica, poder de polícia é a competência administrativa de impor limites, condicionamentos e restrições a direitos privados em prol do interesse público. Como consequência dessa suposta natureza imperativa, o poder de polícia, ao menos em sua fase sancionatória, não poderia ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado, incluindo pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública. Essa é a posição doutrinária clássica, por exemplo, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Parcela relevante da doutrina, no entanto, vem sugerindo a reformulação dessa clássica doutrina do poder de polícia. Essa discussão se conecta a outra, uma discussão mais abrangente sobre a delegação da prestação de serviços públicos a entes privados, que possui grande relevo no final do século XX, em função de transformações a que os entes públicos vêm sofrendo. Trata-se de uma tendência que não é apenas brasileira, é uma tendência global. Há debates na Alemanha, na França e certamente o Supremo Tribunal Federal não desconhece o fenômeno. No âmbito, inclusive, da reclamação 14284-DF, assentou-se a possibilidade do exercício do poder de polícia por entidade genuinamente privada. Naquele feito, discutia-se, dentre outros aspectos, a validade de atos praticados pela BMF, Bovespa Supervisão de Mercados, que teriam implicado a negativa do acesso ao inteiro teor de processos administrativos. Naquela ocasião, entendeu-se que eram lícitos os poderes conferidos por lei para essa entidade privada para aplicar penalidades e até mesmo implementar medidas cautelares. Então temos um precedente do Supremo Tribunal Federal que diz respeito à delegação de poder de polícia a uma entidade privada que sequer integra a administração pública. Não por menos, e aqui retomo o ponto central da administração, parte da doutrina brasileira contemporânea tem se manifestado pela possibilidade da atribuição do poder de polícia a entidades estatais, incluindo-se aí, inclusive, atividades relacionadas à aplicação de sanções. Esse é o entendimento, por exemplo, de Carlos Ari Sandfeld, Gustavo Binemboim, Rafael Schwind, Vitor Schirato, Rodrigo Pagani de Souza, Mário Engler e Felipe de Melo Fonte. Segundo esses autores, caso observados certos parâmetros mínimos, e nossa manifestação trará alguns parâmetros, é legítimo que o Estado se utilize de formato empresarial em determinadas situações para exercício de atividades públicas como o poder de polícia. Alguns exemplos demonstram como esse fenômeno já se manifesta no nosso ordenamento jurídico. A Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, afirma que não é cabível a impetração de mandado de segurança em face de atos de gestão empresarial praticados por administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público. Tal dispositivo tem sua razão de ser. A jurisprudência dos tribunais, incluindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de longa data, reconhece o cabimento do mandado de segurança contra os chamados atos de império praticados por estatais. Daí então, o legislador ordinário, ao reconhecer essa possibilidade, pretende excluir do procedimento do mandado de segurança os atos praticados por essas entidades que fazem parte de sua atividade tipicamente empresarial. Em outras palavras, fosse inconstitucional o exercício do poder de polícia por estatais, o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança não teria razão de ser. Ainda sobre a ótica geral, cumpre destacar aqui a Lei dos Portos, a lei 12.815 de 2013, artigo 17, parágrafo 1º,
define as competências da autoridade portuária, que é a entidade responsável pela administração do porto, que pode ser diretamente exercida pela União, por uma delegatária ou por uma concessionária. Esse dispositivo prevê uma série de potestades públicas, tais como a possibilidade de fiscalizar a operação portuária, o inciso 6, promover a remoção de embarcações ou cascos, autorizar a movimentação de cargas das embarcações, inciso 9, suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto, inciso 10. Em muitos casos, essa autoridade portuária é uma sociedade de economia mista. É o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, CODESP e CODERJ, que não perdem a sua competência, essa competência típica de autoridade portuária, por serem estatais. Vale lembrar, inclusive, que a própria CODESP já teve reconhecida a sua imunidade tributária por esta Suprema Corte, a despeito de seu arranjo empresarial privado. Diante de tudo isso, cumpre indagar qual o fundamento constitucional que impediria o exercício desses poderes de polícia administrativa por estatais, por empresas estatais. A regra na Constituição da República que impeça o Estado de adotar uma forma empresarial para o exercício de atividades públicas de polícia são justamente essas as questões que nós pretendemos encaminhar nos pontos a seguir. Pois bem, é possível afirmar que não há óbice constitucional para a atribuição legal do exercício de poder de polícia a entidades estatais regidas pelo direito privado. A questão reflete um espaço decisório do Estado sobre a escolha do arranjo institucional mais adequado para o exercício das atividades que lhe são atribuídas pela Constituição. Trata-se de uma questão de alocação de eficiência realizada por decisão política. Não é possível afirmar em abstrato que apenas pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica de direito público têm aptidão institucional para o exercício dessa espécie de atividade. Dito isso, é importante reconhecer que a jurisprudência dos tribunais superiores atualmente é restritiva à delegação do poder de polícia a entidades de direito privado, incluindo estatais. E aqui vale destacar e enfrentar criticamente dois precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal: a ação direta de inconstitucionalidade 1717 e a ação direta de inconstitucionalidade 2310, a de 1717 e 2310. Na ação direta 1717, impugnava-se uma lei que pretendia transformar todas as entidades de regulação profissional, com exceção da OAB, em pessoas jurídicas de direito privado. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a interpretação conjugada dos artigos 5º, inciso 13, 22, inciso 16, 21, inciso 24, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição da República levariam à conclusão no sentido da indelegabilidade a uma entidade privada de atividade típica do Estado, que abrange inclusive poder de polícia. O tribunal usou nessa ação direta 1717 um precedente firmado no mandado de segurança 226439 de Santa Catarina, em que se decidiu que os conselhos profissionais são submetidos ao Tribunal de Contas, aos tribunais de contas. Também alegou-se que o fato de a atividade ser tipicamente pública a tornaria indelegável, interpretação essa que decorreria do artigo 5º, inciso 13, 22, 16, 21, 24, 70, parágrafo único, 175 e 149. Já na ação direta 2310, proposta em face de uma lei que pretendia criar empregos públicos de regulação e não cargos públicos de agente de regulação para as agências reguladoras que estavam sendo criadas à época, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa criação seria inconstitucional porque haveria uma vinculação necessária entre estabilidade e exercício do poder de polícia. Analisemos criticamente os dois precedentes. Quanto ao argumento mencionado na ação direta 1717, a referência ao mandado de segurança utilizado pela Corte naquela ocasião como precedente, vale lembrar que o entendimento firmado no mandado de segurança foi apenas de que os conselhos profissionais estão sujeitos à fiscalização dos tribunais de contas.
uma vez que suas verbas possuem natureza tributária. Em nenhum momento restou decidido naquele precedente que o poder de polícia deveria necessariamente ser exercido por entidades públicas. Quanto ao segundo argumento citado na ação direta 1717, fato é que nenhum dos artigos invocados pela Suprema Corte naquele precedente permite concluir pela vedação a delegação do poder de polícia a empresas estatais. Artigo 22, inciso 16, 21, inciso 24, são competências da Constituição da República para prestar certas atividades. 175 fala da prestação de serviços públicos. 70, parágrafo único, fala de competência do Tribunal de Contas. Enfim, nenhum dos dispositivos citados permite a conclusão de que haveria uma impossibilidade de delegar poder de polícia à empresa estatal. Na ação direta 2310, aqui talvez o precedente mais sensível, afirma-se de fato que há uma vinculação entre estabilidade do artigo 41 e exercício do poder de polícia. No entanto, parece-nos que há uma supervalorização da garantia conferida pela estabilidade aos agentes públicos e uma subvalorização de instrumentos, técnicas, garantias processuais que são reconhecidas ao empregado de estatal contra malfeitos, contra manipulações, contra desvios de finalidade que lhes são reconhecidos, enfim, pelo ordenamento jurídico. Então, não há nada ontologicamente, na lógica da estabilidade, que a garanta, que a associe a exercício de poder de polícia e que afaste o empregado público de estatal da possibilidade de exercer poder de polícia. Se assim fosse, o servidor público efetivo, ainda em estágio probatório, não poderia exercer poder de polícia. E, no entanto, digamos, um fiscal da vigilância sanitária recém-aprovado em concurso pode exercer poder de polícia. O servidor ocupante apenas de cargo em comissão, que não possui vínculo efetivo com a administração, não poderia exercer poder de polícia. Pensemos num secretário de segurança que não tem vínculo efetivo com a administração. Ora, ele exerce poder de polícia e é razoável que seja assim. Não há uma vinculação necessária entre estabilidade e exercício de poder de polícia. Garantias são garantias, elas se manejam seja com ou sem estabilidade. Ora, também há o fato de que o regime jurídico do exercício do poder de polícia, ainda que desempenhado por uma estatal, será um regime de direito público. Diversas manifestações da vida prática das estatais são colhidas pelo direito público e não há nenhum problema que seja assim. Portanto, não há uma impossibilidade constitucional, não há uma vinculação necessária entre estabilidade e exercício do poder de polícia e não há uma exclusão do regime de direito público no exercício do poder de polícia, uma vez que desempenhado por uma estatal. Portanto, nós nos manifestamos a favor do exercício do poder de polícia por estatais. No entanto, essa manifestação não se faz sem alguns cuidados. Vamos propor aqui 3 parâmetros para balizar essa delegação do poder de polícia para as empresas estatais. O primeiro parâmetro é o seguinte: a atribuição do poder de polícia não pode representar favorecimento concorrencial à empresa estatal. Empresas estatais que exercem uma intervenção concorrencial num determinado setor da economia não podem simultaneamente serem reguladas e reguladores, porquanto isso violaria a isonomia concorrencial. Segundo parâmetro, não pode haver estímulos institucionais a conflitos de interesse. O desenho institucional da estatal, o desenho institucional do exercício do poder de polícia não pode favorecer conflitos de interesse, a depender do arranjo de suas competências, a depender da forma de remuneração de sócios, de funcionários. O adequado exercício do poder de polícia pode eventualmente entrar em rota de colisão com interesses pecuniários, o que, repita-se, não necessariamente ocorrerá. Por fim, como terceiro parâmetro, o poder de polícia atribuído à empresa estatal deve observar a competência material conferida ao ente federado que a controla. Ou seja, a estatal exerce o poder de polícia que seria reconhecido ao ente federativo que a controla.